Mais ou menos essa era a teoria, então, do modelo atômico de Rutherford, né? Nós tínhamos um núcleo muito denso e positivo. O volume que era ocupado por ele era muito pequeno em comparação ao átomo como um todo, e é verdade. O núcleo, ele é o responsável pela massa do átomo, né? E no caso ali, realmente, né, os elétrons eles não estão parados, né, mas sim eles se movimentam ao redor desse núcleo, tá? Então vejam que praticamente tudo que o Rutherford observou, existe realmente, né, uma realidade nisso, tá? Como eu comentei com vocês antes, depois dele observar, né, essa existência desse núcleo e formular essa teoria dele, né, mais tarde ele ainda observou que existiam partículas subatômicas positivas, que eram os prótons. Então ele viu que esse núcleo, para ele, na verdade, eram feito de várias partículas individuais que eram os prótons, tá? Aí vocês podem me perguntar, e a questão dos nêutrons, né? Então, lá na época, né, o próprio Rutherford, por exemplo, ele conseguiu provar a existência desses prótons, mas mesmo assim ele via que a conta não fechava, né, como se fosse assim, alguma parte da massa eu ainda não estou reconhecendo, está faltando alguma coisa, mas ele não conseguiu obter esse resultado. Então lá, uns 20 anos depois, mais ou menos, né, em 1932, nós tivemos um outro estudioso, que foi o Chadwick, que ele aí descobriu, né, a existência dos nêutrons, né, e concluiu que esses nêutrons, então, estariam dentro do núcleo, né, e são eles que são responsáveis pelo restante da massa, então, que faltava, né, digamos assim, para os átomos, tá? Esse experimento do Chadwick foi bastante difícil na época, né? Porque como os nêutrons eles não têm carga nenhuma, tem-se uma certa dificuldade, né, de você conseguir encontrar isso, né, que não tem carga, tá? Mas então o complemento, digamos, do nosso núcleo, né, como sendo constituído de prótons e nêutrons, veio lá depois em 1932. A questão que eu comentei com vocês é que quase tudo, né, do Rutherford estava ok, tá? Mas existia uma falha considerável, tá? Então, o que acontece, né? Já existiam lá as leis, por exemplo, né, do eletromagnetismo e como que era o comportamento das cargas e tudo mais, né? E Maxwell, que era um outro cientista, né, que tinha suas teorias lá a respeito dessas cargas elétricas, ele dizia o quê? Se uma carga elétrica estivesse em movimento, tá, ela iria constantemente liberar uma radiação. E obviamente, né, se essa partícula carregada está emitindo constantemente uma radiação, ela está perdendo energia, tá? Então vejam só o que acontece, né? O Rutherford, ele falou o quê, né? Que os elétrons, que são cargas, né? São cargas negativas, eles estão em constante movimento em torno do núcleo. Segundo essa teoria do Maxwell, o que seria observado, né? Que na verdade esse elétron iria sempre estar emitindo uma radiação e muito rapidamente ele ia vir e colapsar, digamos assim, ele iria perdendo a sua energia cinética, né, a ponto de colidir com o núcleo, né, e o átomo ser destruído. Então, nada que é material existiria, tá? Então, essa foi a principal falha do modelo de Rutherford. Ele não conseguiu, por exemplo, explicar isso, como que o elétron, sendo carregado, ficava orbitando, né, e não perdia essa energia, por exemplo, e, né, ficava estável ali na órbita dele e não colidia com o núcleo de acordo com essas teorias de Maxwell, tá? Então, se fosse realizar uma estimativa, digamos, né,
o átomo ele iria colapsar em mais ou menos 10 na menos 8 segundos, né? Então, rapidamente a matéria ela iria surgir e já iria se destruir automaticamente. Então, essa foi a principal falha desse modelo, tá? E aí a questão é que, né, continuou-se então, né, essa busca, digamos assim, né, por aprimorar esse modelo do Rutherford, né, a ponto de descobrir por que tinha essa falha nesse modelo e o que poderia justificar isso, né. Então, mais tarde, Bohr, né, ele fez então as suas conclusões e nós vamos ver que ele então encontrou o porquê da falha, né, de Rutherford, na verdade com base em outros experimentos que foram experimentos relacionados, né, à questão de radiações eletromagnéticas, né? Então foi a partir de estudos completamente, né, que não tinham relação nada com o átomo, né? Estudos que eram de Planck e de Einstein, que Bohr ele pegou essas analogias, essas conclusões que Planck e Einstein tiveram a respeito das radiações eletromagnéticas, e aí ele conseguiu, né, observar qual seria a falha então do modelo de Rutherford e propor o modelo que a gente conhece como modelo de Bohr, tá? Mas isso nós vamos ver então no próximo capítulo, onde a gente vai falar da estrutura eletrônica dos átomos. Então a gente termina de ver essa questão da evolução do modelo atômico, né? E começa a abordar um pouquinho a respeito ali da configuração eletrônica, então, dos átomos. Então a gente vai mais a fundo, né, no que se conhece atualmente a respeito do átomo, ok? Então, nos vemos na próxima.